Bom dia, alunos do Secoca. Vamos aprender uma matéria nova na aula de hoje. Vamos começar falando sobre quem? Sobre os números primos e números compostos. Vamos poder analisar se o número vai ser primo ou composto e saber quando o número é primo e quando ele é composto, ok? Primeiramente, o número vai ser primo se ele for divisível apenas por quem? Por 1 e ele mesmo. Então, olha, para o número ser primo, ele precisa ser o quê? Ter apenas dois divisores, ok? 1 e ele mesmo. Lembrando nossa aula de divisores. Como é que é divisor? É a maneira que eu posso pegar esse número e dividir igualmente e der resto zero, ok? Então, um exemplo de número primo é o 13. Por quê? Quais são os divisores de 13? 1 e 13. Não tem nenhum número entre 1 e 13 que eu consiga dividir o 13 e o resto de 0. Então, os únicos números que eu consigo dividir 13 e dar resto 0 é quem? Por 1 e por 13. Ok? Então, por isso que 13 é um número primo. Então, se o número primo é aquele que é divisível por 1 e ele mesmo, o número composto, o número vai ser composto se acontecer o quê? Se ele tiver mais de 2 divisores. Por exemplo, vou pegar os divisores de 4. Vamos ver se 4 é primo. Porque 4 não é primo, eu consigo dividir 4 para 1, consigo dividir 4 para 2 e consigo dividir 4 para 4. Quantos divisores nós temos? Nós temos 1, 2, 3 divisores, ok? Então, se eu tiver mais de 2 divisores, o número vai ser o quê? Composto. Se eu tiver apenas 2, vai ser o quê? Primo, ok? Tudo bem? Essa é a diferença de número primo para o número composto. Uma coisa que é muito importante vocês saberem é o quê? Lembra que a gente aprendeu os critérios de divisibilidade para saber se o número é divisível ou não por aqueles números nas outras aulas? Isso é muito importante porque, primeiramente, para eu descobrir se o número grande é primo, vou botar aqui, por exemplo, o número 151. Vamos analisar se esse número é primo ou não. Primeiramente, vamos analisar os primeiros primos que nós temos. É o número 2, 3, 5, 7 e 11. Ok? Vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho que fazer? Para ver se o número ele é primo, ele tem que ser divisível apenas por quem? Por 1 e ele mesmo. Mas, professor, se eu pegar um número grande, como é que eu vou saber se ele é divisível somente por 1 ou ele mesmo? Tem um teste para você saber se o número é primo ou não. Tá vendo esse número 151? Se eu pegar esse meu número 151 e ele não for divisível por nenhum desses números, esse meu número vai ser o quê? Primo. Por que eu falei dos critérios de divisibilidade? Que eu falei que nós aprendemos. Quando o número é divisível por 2, quando é divisível por 3, por 5 e assim por diante. É importante porque isso vai poupar cálculos para gente. Como assim poupar cálculos? Igual exemplo. Quando o número vai ser divisível por 2? Se ele for um número par. 151 é um número par? Não, porque minha unidade aqui ó, é o número ímpar. Então 2, ele já não vai ser divisível por 2. Então tem chance de ser um número primo. Quando o número vai ser divisível por 3? Se eu somar os meus algarismos e der um múltiplo de 3. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 é o múltiplo de 3? Tem alguém que multiplique por 3 que dê 7? Não. Então esse número aqui, 151, também não é divisível por 3. Então, ó, altas chances de 151 ser um número primo. Vamos para o próximo. 5, ok? 5. 151 é divisível por 5? Não, porque lá no critério o que ele diz? O número só vai ser divisível por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Então esse número é divisível por 5? Não. Caramba, hein? Tem grande chance desse número aí ser primo. Então vamos lá. Os únicos que a gente precisa fazer a conta é o 7 e o 11. Então, para eu saber se ele é primo, eu tenho que dividir esse por 7 e o resto tem que dar diferente de 0. Mesma coisa com 11. Tem que dividir esse número aqui por 11 e tem que dar resto diferente de 0. Vamos lá? Vou começar aqui, ó. 151 dividido por 7. 15 dividido por 7 vai ser quanto? 2 vezes 7, 14. Para 15 sobra quanto?
1 abaixo 1, 11 dividido para 7 vai dar quanto? 1. 1 vezes 7, 7. Para 7 sobra quanto? Sobra 4. O resto é diferente de 0. Não consigo dividir 4 para 7. O resto deu quanto? 4. Resto diferente de 0, então esse número não é divisível por 7. Caramba, hein? Eu acho que esse número é primo, hein? Vamos fazer por 11. Se não der certo por 11, se não der resto, ó, se der um resto aqui diferente de 0 e não for divisível por 11, então esse número vai ser o quê? Primo. Vamos tentar. 151 dividido para 11. 15 dividido para 11 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 11, 11. Para 15 sobra quanto? 4. Abaixo 1. 41 dividido para 11 vai ser quanto? 3. 3 vezes 11 dá 33. 33 para 41 sobra 8. Tem como eu dividir 8 para 11? Não. Fecho minha conta. Resto diferente de 0? E então esse número não é divisível por 11. Então se o meu número não for divisível por nenhum desses números, esse número vai ser o quê? Ele vai ser primo. Ah, professor, como é que eu vou saber se ele não é? Se eu pegar esse número aqui e conseguir dividir por algum desses, se esse número desse para dividir para 2, já não seria primo. Se desse para dividir para 3, já não seria primo. Se eu conseguir dividir por pelo menos algum desses números, o meu número não seria primo. Ok? Só vai ser primo se ele não conseguir dividir nenhum desses valores numéricos. Ok? Essa é uma maneira boa para você identificar um número primo, se ele é primo ou não, um número grande. Mas Erastótenes, ele criou um método que pode identificar se o número é primo ou não. Como é que ele fez? Ele fez um crivo, que era o crivo de Erastótenes. Ok? Como assim? Ó? Ele pegou assim, ó. Vou fazer até o 12, ok? O que o Erastótenes fez? O que ele pensou? Lembrando, quando se trata de números primos, eu tenho o quê? O número 1 e 0 não são primos, ok? Então, ó, nós já excluímos o 1. O 1 não é um número primo, ok? Nem o 0, tudo bem? O que ele fez? Ah, eu vou descobrir como é que eu vou saber se os números são primos ou não. Primeiramente, ele pegou o primeiro primo, que é o 2, que só dá para dividir por 1 e ele mesmo. Como é que ele foi fazendo, o Erastótenes? Ele foi vendo os múltiplos de 2 e excluindo da lista. Como assim? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ok? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Ok? Mesma coisa com 3. O que ele fez? Aí eu falei em diante. Vai de 2 em 2, em 2 em 2 e vai excluindo os múltiplos de 2, ok? Perceba, pula 1, 2, exclui. Pula 1, 2, exclui. Pula 1, 2, exclui. Ele vai excluindo todos os números pares, que é múltiplo de 2. Aí o que ele faz? Circula o 3, que é outro número primo. Vai fazendo os múltiplos. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Vai pular 3. Ó. Pulou 1, 2, 3. Mas já excluí ele. Então beleza, não precisa excluir de novo. Pulo mais 3. 3 vezes 3, 9. Ó. Pulei 1, 2, 3. E 9 não é múltiplo de 3? Vou excluir. Ok? Agora, pulo mais 3. 1, 2, 3. Já excluí? Então ok. O que ele foi fazendo? Ele vai pegando os múltiplos de 3, que é o plano de 1, 2, 3, e vai excluindo, vai botando um X, ok? Todos eles, assim por diante. Se ele desse de 1 a 100, ele ia pulando de 3 em 3, de 1 a 100, excluindo os múltiplos de 3, ok? Aí ele vai chegando no próximo primo, que é o 5. Ele faz o quê? Agora ele vai pulando de 5 em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, já excluiu. Aí 1, 2, 3, 4, 5, vai para o 15, exclui o 15, e assim por diante. Ele vai fazendo o quê? Ele vai pegando os primeiros primos, fazendo os seus múltiplos e riscando todos os múltiplos, ok? Ele vai fazer isso com o número 2, com 3, com 5, 7, 11 e com o 13, ok? Fazendo isso com esses números, você vai fazendo os múltiplos, vai riscando aqueles que são múltiplos, ok? Os que sobrarem, os que não forem riscados, vão ser os números primos, ok? Que não vão ser múltiplos nem de 2, de 3, 5, 7 e 11,
Tudo bem, turma? É assim que ele fez o crivo de Aristóteles. Assim que ele descobriu quais números eram primos ou não. Isso não é tão útil por conta de quê? Porque se eu pego um número muito grande, fazendo esse crivo, não vai dar muito certo, entendeu? Se eu pego um número, sei lá, 2.700, ele não vai ficar fazendo esse processo até 2.700. Vai dar muito trabalho. Então esse processo anterior que eu falei, para ver se ele é divisível por 2, por 3, 5, 7 e 11, é bem mais dinâmico e bem mais simples, ok? Agora que a gente falou dos números primos, vamos falar sobre a decomposição em fatores primos, ok? Vamos lá. O que seria decomposição em fatores primos? É a mesma coisa. O que a gente faz na decomposição em fatores primos? A gente pega um número qualquer e escreve ele através de um produto de fatores primos, através de um produto de números primos. Como assim? Eu tenho dois processos que eu posso fazer. Ó. O primeiro processo são as fatorações sucessivas. Nossa, sucessivas. Como é que funciona essas fatorações sucessivas? Aqui, ó, 120. Qual é o primeiro primo que nós temos? Não, o 2. Ele pega 120 e divide para 2, não vai dar 60? Então 120 é a mesma coisa que quem? 2 vezes 60, ok? Apareceu o 2 que é primo. A gente quer o quê? Só deixar números primos. O 60 é primo? Não. Então eu vou repetir o 2, que é primo. Vamos pegar o 60. Quem é 60? Não é a mesma coisa que 2 vezes 30? Então pega aqui, ó, 2 vezes 30. Ele pegou o 60 e foi dividiu por 2. 60 dividido por 2 vai dar quanto? 30 para cada um. Então quem é 60? 2 vezes 30. Então os primos, eu vou repetindo, ó, 2 não é primo? Coloca aqui. 30 é primo? Não. Então tem que fazer o quê? Como é que eu escrevo 30? 30 dividido por 2 não é 15? Então como é que eu escrevo 30? É a mesma coisa que 2 vezes 15. Beleza, número primo, número primo, número primo. Mas 15 é primo? Não. Quem é 15? 15 é a mesma coisa que o quê? Que 3 vezes 5. Ah, então agora tem número primo, número primo, número primo, número primo e número primo. Todo mundo é primo. Então ficou como aqui? Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O 2 está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então o que eu faço? Não é o número 2 que se repete? Então eu coloco o número 2. Quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3 vezes. Então meu expoente é quantas vezes ele se repete. Minha base é o número que se repete. Pego isso aqui, vezes 3, vezes 5. Então eu peguei 120 e fatorei ele o quê? Usando somente números primos. Então o quê? 120 é igual a quanto? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Ok? Esse é um processo, que é fatorações sucessivas. Eu também posso fazer o quê? A parte de divisões sucessivas. Vou fazer com o mesmo números para vocês verem que vai dar o mesmo resultado, ok? Vamos lá, divisões sucessivas. Divisões sucessivas. Como é que eu faço com divisões sucessivas? Fatoração em primos, né? Primeiro eu faço o quê? Nas divisões sucessivas, eu tenho que seguir essa regrinha aqui, olha. 2, 3, 5, 7. Tá vendo aqui os números primos? O primeiro é o 2, depois vem 3, depois 5, 7 e assim por diante. Nas divisões sucessivas, eu tenho que fazer o quê? Eu começo dividindo pelo primeiro primo. 120 dá para dividir para 2? Dá, então eu coloco aqui o 2. 120 dividido para 2 dá quanto? 60. 60 ainda dá para dividir para 2? Sim, então eu coloco 2 aqui, olha. 60 dividido para 2 dá 30. 30 dá para dividir para 2? Ainda dá, então eu coloco quem? Coloco 2 aqui. 30 dividido para 2, 15. Mas agora, 15 dá para dividir para 2? Não, então eu vou para o próximo primo. Para 3, tem como eu dividir para 3? Sim. 15 dividido para 3 vai dar quanto? 5. 5 eu consigo dividir ainda para 3? Não. Então eu vou para o próximo primo. Qual é o próximo primo? 5.
Então, 5 dividido para 5, 1. Quando o número daqui, da esquerda, vira 1, eu paro a minha conta. Então, que número que sobrou? Sobrou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Lembrando, ó, qual o número que se repete aqui na multiplicação? Não é o 2? Então, coloca embaixo. O expoente é quantas vezes ele se repetiu? 1, 2, 3 vezes. Aqui, vezes 3 vezes 5. Então, quem é 120? É 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, ok? É o método das divisões sucessivas. A gente vai usar esse método futuramente para calcular MMC e MDC, ok? Mas por enquanto ainda não. Então a matéria por enquanto é essa. O que eu vou fazer agora para vocês? Vou passar alguns exercícios do livro, tudo bem? Para que vocês façam e pratiquem essa matéria aprendida nesse momento, ok? Então vamos lá. Exercícios, páginas 51, 52, 55, 56 e 57. Façam esses exercícios, ok? Exercitem e no próximo vídeo eu vou fazer a correção, tudo bem? Ok, até o próximo vídeo.